E aí, pessoal, tudo bem? Nós já aprendemos através de muitas transmissões da televisão que o coronavírus, quando entra em conexão com as células, ele se multiplica 100 vezes mais. A capacidade de multiplicação de qualquer tipo de vírus dentro de nós está em questão do que pensa e como age o usuário daquele corpo físico, daquela que contém aquela célula contaminada. Antes falava muito que era um vírus que matava idosos. Existem muitos idosos que se contaminam, vão para o tratamento e retornam do tratamento. Antes falava também, aprendeu-se também, que é um vírus que atinge agora todas as idades, todas as possibilidades. E tem gente que se contamina e volta do tratamento, ok? E tem pessoas que se contaminam, capacitam o vírus. O vírus se multiplica de uma tal maneira que elimina o próprio meio em que ele vive. O que muda, qual é a diferença de um conseguir a cura e outro não? É a condição mental do usuário. Chico, quando estava na puberdade, conversava com as células do teu corpo exatamente para canalizar a energia sexual natural da manifestação da idade dele para os fins de trabalhos mediúnicos. André Luiz narra em muitos livros, como Sexo e Destino, por exemplo, que a espiritualidade auxilia a construção do corpo físico, capacitando alguns órgãos para as questões de evolução da encarnação daquele espírito, capacitam a construção do corpo físico através do aparelho reprodutor da mamãe. A espiritualidade está acostumada a entender e a auxiliar todas as nossas deficiências físicas no campo microscópico, na questão de nossas células e por aí vai. Acontece que nós negligenciamos toda esta condição, toda essa capacidade de ajuda. Coloque uma água para que ela seja fluidificada à noite, com remédios que nos auxiliem a exterminar os vírus, as bactérias e os fungos que existem dentro de nós. Isso é possível através da ajuda de médicos na espiritualidade que estão sempre com disposição de nos ajudar, de nos auxiliar. O primeiro passo foi o isolamento para que a gente evitasse de transmitir bactérias às outras pessoas, porque transmitir bactérias é algo que a gente faz costumeiramente sem se importar. Muitas vezes numa família o pai está resfriado. Quando ele começa a se curar, a mãe ficou resfriada, os filhos ficaram resfriados. Por quê? Porque passamos de um para o outro sem nos preocuparmos com isso. Para que haja construções e evoluções mentais, todas as linhas de raciocínio são importantes para a gente. Queria lembrar de uma passagem no livro Nosso Lar, em que quando André Luiz foi visitar o seu ex-lar, a sua ex-família, né, que estava ainda encarnada, a ex-esposa e os filhos, ele encontrou o companheiro da esposa e ele fluidificava a água, e ele não estava muito bem de saúde, ele fluidificava a água e pedia para que ele bebesse para se curar do problema físico que estava sendo criado dentro dele. Para que você não fique pensando que a gente está, porque não existe ainda livros que nos ensinem sobre a pandemia, para a gente não pensar que a gente está flutuando na maionese, que a gente está pensando algo que não é possível. A fé nos coloca diante de uma condição de atividade nesse momento. Peça o seu remédio fluídico toda noite com orações à equipe dos médicos do Exército de Jesus, que podem fluidificar com o remédio necessário para que a gente tenha as nossas anomalias, os nossos problemas patológicos auxiliados pela espiritualidade. E claro, quando isso atinge o corpo físico, a necessidade sempre de procurarmos
um médico para que ele possa nos auxiliar com os nossos problemas em questões físicas, em questões quando está expandida a nossa doença, o nosso problema, e ele está, está necessitado a doença de cura através dos remédios materiais. Mas no campo fluídico, acontecem as possibilidades que nos contaminam, que faz com que nós capacitamos vírus através da condição celular, como foi mostrado em muitas reportagens que a gente já assistiu. Então eu queria que você pensasse nisso com muito carinho. O auxílio é da espiritualidade para conosco, mas nós podemos a cada momento nas nossas orações pedirmos recursos para que nós nos capacitamos mentalmente a enfraquecer o vírus dentro de nós. O vírus, as bactérias, os fungos. Se nós estamos nos achando em transição planetária, saindo de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração, a regeneração são as questões mentais que a gente consegue começar a aprender a administrar. Acredito que o próximo passo é esse. Acredite nas atividades espirituais, nos médicos do espaço que nos auxiliam a todo momento. Facilite os tratamentos com a convicção da fé de que você vai se curar caso seja contaminado com esse vírus, com qualquer outro que surgir. Do mesmo jeito que necessitamos de vacinas, necessitamos de prevenções no campo material, nós temos que começar a pensar em prevenções espirituais com naturalidade. Não é nada extra, não é alguma coisa de imaginação, não. Muito pelo contrário. São recursos naturais que nós temos a cada momento e que temos que abrir a nossa mente e os nossos sensores para que isso aconteça. Administre melhor esse instante através da fé, da condição de buscar curas dessas e de outros problemas virais que a gente possa ter no decorrer da nossa vida. Peça auxílios, remédios fluídicos, coloque uma garrafa de água, um copo d'água, o que for conveniente. E peça para que seja fluidificado toda noite com os remédios que nós necessitamos, para que nós possamos viver uma vida com mais qualificação e ligação com seres mais elevados. Pensa nisso com muito carinho, pensa nisso com muito amor. Até a próxima, gente. Muito obrigado. Ok?